Então vamos falar um pouquinho sobre embaixadores do reino. Coloque para nós, Rai, 2 Coríntios 5:20, que é o nosso texto base. Nós já estamos falando ao longo desse mês sobre embaixadores, e acredito que já ficou bem claro na cabeça de todo mundo o que é um embaixador, né? Alguém tem alguma dúvida? A pastora Andréia não estava aqui, mas eu falei, se acabasse a mensagem na pastora Andréia, já estava ótimo. Foi muito bem explicadinho o que é um embaixador. Amém? Então, 2 Coríntios 5:20 diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, e Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Agora coloca para nós, Rai, Tiago 4, do 1 ao 10. Tiago 4, do 1 ao 10. Tiago 4, do 1 ao 10. Nós vemos assim: de onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e fazendo guerras. Não têm porque não pedem. Pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus próprios prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar entre nós tem fortes ciúmes? Ele, porém, concede-nos graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso de vocês por lamento, e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Até aqui. Queridos, eu quero falar para vocês hoje sobre o embaixador distraído. Quarta-feira passada nós falamos sobre o embaixador fujão, que foi Jonas. Agora eu gostaria de falar sobre o embaixador distraído. Como vocês já sabem, o embaixador é alguém que representa uma outra pessoa em um lugar. Quarta-feira passada eu dei o exemplo que o pastor Cauê está em Santos representando a sementeira Pilar do Sul. E nós já estamos aqui quarta representando o pastor Cauê aqui na sementeira. Então, o embaixador é esse representante que leva a mensagem de alguém. E para facilitar o nosso entendimento, imagine a seguinte situação. Imagine que o Brasil envia um embaixador aos Estados Unidos. E ele é enviado lá pelo governo brasileiro para tratar de assuntos e interesses do Brasil. Então ele está lá representando e tratando dos nossos interesses, da nossa nação frente à nação americana. Só que quando ele chega lá, ele começa a se envolver com o país. Ele vai morando, ele vai se acostumando, ele vai se sentindo em casa, vai fazendo parte daquela população. E quando ele menos percebe, ele já está falando só inglês, não só fora de casa, mas dentro de casa ele também está falando inglês. Ao invés dele representar os interesses do Brasil nos Estados Unidos, ele começa a pensar, eu acho que na verdade os interesses dos Estados Unidos com o Brasil são mais interessantes e estão mais corretos do que o interesse do Brasil nos Estados Unidos. E ele começa a se contagiar com aquele ambiente. E ele passa a não mais defender os interesses de quem o enviou, mas ele começa a defender agora os interesses do lugar onde ele está. Ele começa a defender agora os interesses da nação que ele deveria, na verdade, estar lá para confrontar e ser um representante de quem o enviou.
e agora ele passa a ser mais um naquele local. Será que essa pessoa que foi enviada para ser um embaixador e um representante naquele local, será que ele ainda é um embaixador? Será que ele ainda pode ser considerado um representante de alguém, já que ele não está mais representando, agora ele está sendo um daqueles cidadãos daquele país? Será que ele consegue ainda manter o cargo dele? Talvez no papel ele ainda seja um embaixador, mas na prática talvez ele já não seja mais um embaixador. O que Tiago fala é exatamente isso. Quando nós defendemos os nossos interesses, quando nós estamos no mundo, fazendo parte do mundo e não mais representando o céu na terra, nós não podemos mais ser considerados um embaixador. Agora nós somos apenas mais um. Nós representamos agora não os interesses de quem nos colocou aqui, mas agora nós representamos os nossos próprios interesses e os interesses daqueles que nos influenciam. E nós não fazemos mais o contrário, que é agora ser uma voz de influência, nós agora somos uma voz influenciada. Se nós somos embaixadores de Cristo e vivemos em um mundo que não é nosso, nós pertencemos a que reino então? A um reino de Cristo ou ao reino onde nós estamos inseridos? Se nós não representamos Cristo, quem nós representamos então? Essa é a pergunta que fica no nosso coração. Se nós não representamos aquele que nos enviou, quem nós estamos representando então? Tiago fala assim no versículo 4: não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? A amizade com o mundo nos torna inimigos de Deus. Se o embaixador brasileiro nos Estados Unidos começa a se envolver com aquela cultura de tal forma que ele não representa mais o interesse do seu país, mas o interesse do local onde ele está, ele se torna amigo daquele povo. E quando você se torna amigo, você já tem dificuldade de influenciar da forma que você deveria influenciar antes. Porque agora você já fica, nossa, mas ele é meu amigo, como que eu vou dizer isso? Aí você para de dizer verdades, porque você precisa manter a amizade. E esse é o nosso problema como representantes e embaixadores. Quando nós não podemos mais ser nós mesmos, quando nós não podemos mais ser uma voz em meio às pessoas, mas quando nós somos agora o ouvido das pessoas que falam ao nosso coração. Amém? As discussões, os desejos egoístas e as invejas agora começam a fazer parte do nosso coração. Dependendo do ambiente que nós estamos, a gente começa a ser influenciado ao invés de nós influenciar. É muito mais fácil nós sermos influenciados do que nós influenciarmos. Dependendo da quantidade de pessoas que estão ao nosso redor, dependendo da quantidade de pessoas que nos apoiam, é muito mais fácil nós sermos agora vozes influenciadas do que vozes que influenciam. E quando nós fazemos amizades com essas pessoas, ou amizades com esse ambiente, amizade com o lugar em que estamos, nós começamos a ter o nosso coração dividido. Quem eu quero agradar agora? Como embaixador, como um representante de Deus, quem eu quero agradar? Eu quero agradar o ambiente que eu estou inserido, ou eu quero agradar aquele que me enviou para aquele local? E é muito mais fácil quando nós estamos aqui na igreja. Quando nós estamos inseridos aqui na igreja é muito mais fácil isso. Porque nós estamos envolvidos em pessoas que vão nos impulsionar para quê? Vão nos impulsionar para ser verdadeiros. Vão nos impulsionar para ser bênção na vida de outras pessoas. Mas e quando nós estamos fora daqui? Quando nós estamos na nossa escola, quando nós estamos no nosso trabalho, quando nós estamos na nossa família, nas festas das nossas famílias, nós ainda somos um representante de Deus? Nós ainda somos um representante do reino naquele local? Ou nós passamos a falar e agir como as pessoas que estão à nossa volta? Quando você está numa festa com a sua família, que as pessoas que te conhecem desde pequeno, elas sabem quem você era. Aí será que nós voltamos a ser quem nós éramos, ou nós continuamos sendo quem nós somos hoje? Essa é a maior dificuldade do representante de Cristo, quando ele está em meio a outro ambiente desconhecido dele. Principalmente na nossa família, é muito mais difícil nós mantermos firmes em nossa vocação.
porque eles nos conhecem, viram nossos erros, às vezes nos apontam as nossas dificuldades, e aí nós ficamos numa situação de, às vezes, você ser oprimido por aquelas pessoas. Às vezes aquele ambiente começa a te oprimir, e aí é muito mais fácil você reagir se adaptando àquela situação. A pessoa chega e fala: não, você não toma uma cerveja? Toma uma cerveja com a gente, está todo mundo feliz aqui. Vamos brindar todo mundo junto, tira um vinho aí, vamos brindar, a gente está em família. E aí é muito mais fácil você se corromper do que você influenciar aquelas pessoas como um representante de Cristo. Nós não podemos representar Cristo e ao mesmo tempo representar o mundo. Nós temos que decidir quem nós vamos representar. Nós temos que decidir quem nós somos. Nós somos representantes de Cristo ou nós somos amigos do mundo? E aí Tiago é bem claro quando ele fala: vocês não percebem que ser amigo do mundo os torna inimigos de Deus? E é uma palavra escrita há 2000 anos atrás, e é muito real hoje no nosso tempo. Quantas vezes nós não percebemos que estamos sendo inimigos de Deus? E quando eu sou inimigo de Deus? Quando eu não represento o interesse do reino de Deus aqui na terra. A pastora Andréa foi muito clara quando ela disse que o reino de Deus, ele é regido por algumas coisas, e nós representamos o reino de Deus agindo conforme os interesses do reino, que é amor. É um reino de amor, é um reino de paciência, é um reino de misericórdia. Esses são valores do reino de Deus, e a partir do momento que eu não represento esses valores, eu passo a ser inimigo de Deus. E aí o sacrifício de Cristo na minha vida torna-se inválido, porque eu passo a novamente ser inimigo de Deus, quando Cristo, por meio do sacrifício, me faz amigo dele novamente. Mas eu, indo contra os valores do seu reino, me faço inimigo de Deus. E aí eu volto para que reino? A gente falou quarta-feira passada. Cristo me tira de um reino e me coloca em um novo reino. Lembra que a gente falou que o homem forte, ele controla o seu reino. Jesus disse: até que venha outro mais forte e tome aquele reino para si. Foi isso que Jesus fez, nos tomou de volta para si. Só que quando eu não cumpro, quando eu não represento, quando eu não faço os valores desse reino serem cumpridos aqui na terra, como embaixador de Cristo, eu me coloco como inimigo de Deus novamente. Mas o mesmo Tiago, ele me dá soluções para isso. Como eu faço para me tornar amigo de Deus novamente? Como eu faço para entrar no reino de Deus novamente? Tiago diz assim no versículo 7: submeta-se a Deus. Submeta-se a Deus. Se eu quero estar inserido no reino de Deus, se eu quero voltar a ser amigo de Cristo novamente, o que eu devo fazer? Submeter a Deus. Se eu estou em meio a uma situação e eu percebo que aquele ambiente está me influenciando, ao invés de eu influenciar aquele ambiente, o que eu faço? Submeto-me a Deus. Eu coloco os valores de Cristo acima dos meus desejos, e isso que é reino de Deus. É eu estar sob a direção, a vontade soberana e sobre os valores de Cristo em minha vida. E aí quando eu me submeto a Deus, o que a Bíblia pede também? Eu me submeto a Deus e eu resisto ao diabo. O embaixador de Jesus, ele anda debaixo de uma autoridade. Ele tem sobre si uma autoridade, e essa autoridade faz com que ele faça o quê? Ele tenha poder para não precisar negociar com o diabo. E Jesus diz: se você não negocia com o diabo, quando você resiste a ele, o que acontece? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Isso é resistir ao diabo. Quem não se submete a Deus não tem autoridade para resistir ao diabo. A palavra de Deus é muito clara: se eu faço parte do reino dele, se eu tenho os valores dele sobre mim, e eu me submeto a ele, eu tenho uma autoridade, porque eu sou um representante desse reino aqui na terra. Eu sou o representante dos interesses de Jesus, e quando eu sou representante e me submeto a ele, ele me dá autoridade.
Lembra que antigamente os mensageiros eles levavam uma carta e eles precisavam do anel selando aquele documento? Enquanto ele estava com aquele selo, ele tinha autoridade para entrar nos lugares e entregar em mãos aquilo que era confiado a ele. Da mesma forma, é o que Jesus faz conosco. Enquanto nós estamos sob a autoridade dele, nós também temos autoridade para resistir ao mal. Mas como eu resisto ao mal? Como eu tenho autoridade para resistir ao mal se eu não me submeto? E se eu não me submeto, eu não conheço a esse Deus. A nossa maior dificuldade, irmãos, é sabermos quem nós servimos. É muito fácil confundir quem nós servimos. Às vezes é até fácil nós estarmos aqui na igreja cultuando a Deus e o nosso coração está tão longe dele. Às vezes nós estamos aqui fazendo apenas um ritual. Quantas vezes a gente vem para a igreja só para cumprir tabela? Eu vou bater cartão lá na igreja. Eu tenho que tocar, eu tenho que louvar, o pessoal conta comigo. E aí eu venho e desempenho a minha função. Mas desempenhar a minha função não é estar submisso a Deus. Submisso a Deus é eu estar debaixo da vontade dele. Não é só eu estar desempenhando funções. Às vezes eu preciso ser um pouco inútil. Às vezes nós precisamos ser um pouco inúteis do que úteis. Às vezes nós queremos ser tão úteis e fazer aquilo que Deus não chamou a gente para fazer. Às vezes a gente quer fazer mais do que Deus pediu para a gente fazer. Por quê? Porque eu não conheço a vontade dele. Eu não me submeti à soberania e à vontade de Deus. Então quem não se submete a Deus não tem como resistir ao mal. Nós não temos ferramentas se nós não se submetemos a Deus. Por que Jesus na tentação, o diabo fugiu dele? Com que autoridade que ele fugiu? Com a autoridade da palavra de Deus. Jesus usa a palavra de Deus para expulsar o diabo na tentação. Ele estava sob a autoridade de Deus. Ele conhecia as regras do reino de Deus. E se nós não estamos submissos a Deus, nós não temos ferramentas e nem autoridade para resistir ao mal. E aí Tiago nos dá mais uma outra dica. Aproximem-se de Deus. Como representar o reino de Deus se eu não estou perto o suficiente desse Deus para conhecer o que Ele quer? Paulo vai lá e me representa, vai lá e faz o telhado, mas de que jeito você quer o telhado? Com uma queda só ou duas quedas? Não foi a nossa dúvida aqui? Que jeito que o pastor Cauê quer? Com uma queda só ou com duas quedas? Como que o Paulo faria um telhado se ele não conhece a vontade do pastor? Como nós podemos ser representantes de Cristo se estamos longe dele, se não nos aproximamos de Deus? Nós temos que estar próximos de Deus para saber a sua vontade. Então nós precisamos nos submeter a Deus, aproximar de Deus. E olha que engraçado, Tiago não fala só aproximem-se de Deus e boa, fiquem por isso mesmo. Tiago diz aproximem-se de Deus, porque quanto mais vocês se aproximarem de Deus, mais Ele se aproximará de você. A intimidade que nós devemos ter com Deus, irmãos, ela vai moldar que nós possamos saber o que Ele quer que nós representemos. Senhor, o que o Senhor quer de mim no meu trabalho? O que o Senhor quer de mim na minha família? O que o Senhor quer de mim nos meus relacionamentos? Como eu vou saber isso se eu não estou próximo o suficiente para ouvir a voz de Deus? Se eu estou longe, se eu estou só cumprindo tabela, se eu estou só batendo o cartão no reino de Deus, será que eu ainda sou um embaixador? Será que eu ainda sou um representante do reino de Deus? Se eu não me submeto e se eu estou tão longe dele? Quais são os valores do reino de Deus se eu não estou perto o suficiente desse rei para saber o que ele quer de mim, para saber o que ele quer de você? Os cultos de quarta-feira, irmãos, eles têm sido cultos que têm feito nós sairmos daqui refletindo coisas, porque tem trazido mais perguntas do que respostas. Às vezes nós aprendemos mais com perguntas do que respostas. Então a pergunta é: será que nós temos nos submetidos?
Será que nós temos estado tão perto assim do rei para sabermos qual é a nossa fala? Para saber o que ele quer falar? O versículo de 2 Coríntios 5:20, Deus, é como se Deus usasse a boca de vocês para dizer o quê? Reconciliem-se com Deus. É o próprio Deus usando a nossa boca, mas se nós não estivermos perto o suficiente para ouvir a voz dele, nós não vamos saber qual é a mensagem que ele quer que nós apresentemos às pessoas. Esse é o reino de Deus, é estar sobre a vontade, é estar próximo. Cada vez que eu ando mais com o pastor Marcelo, eu sei qual que é os gostos do pastor Marcelo. Cada vez que eu ando mais com o pastor Cauê, eu sei qual que é o gosto do pastor Cauê. O pastor Cauê sempre falou, se você quiser saber o que eu penso, ande com a Andréia. A Andréia vai saber o que eu penso. Por quê? Proximidade. Mais de 10 anos juntos. Proximidade faz com que a gente conheça o coração das pessoas. E eu só posso conhecer o coração de Deus à medida que eu vou me aproximando dele e ele vai se aproximando de mim. Imagina um Deus, irmãos, que a gente tem que correr atrás dele, porque quanto mais eu corro, mais distante ele fica. O nosso Deus diz que se eu me achegar, ele vai se achegar também. Isso é uma promessa de Deus. O reino de Deus, ele é feito e regido debaixo de leis. O próprio Deus não pode ir contra si mesmo. E se ele me promete que se eu se aproximar, ele vai se aproximando de mim, eu tenho que confiar que cada passo que eu vou dando perto dele, ele vai dar um perto de mim também. Essa é uma promessa que eu devo me apegar. Amém? Mais uma dica que Tiago nos dá. Então a primeira dica, submeta-se a Deus e resista ao diabo. Eu só posso fazer isso quando eu estou sob a autoridade de Deus. A segunda dica de Tiago, aproxime-se de Deus que ele se aproximará de você. E a terceira dica de Tiago, viva em santidade e em quebrantamento. Coloca o versículo 8 de novo para a gente, o Rani. Rani não, Rai. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. 9. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso de vocês por lamento, e a alegria por tristeza. 10. Humilhem-se diante do Senhor, e ele vos exaltará. Terceira dica de Tiago. Limpem as mãos, ou seja, vivam em santidade. Vivam em santidade e em quebrantamento. Lavem as mãos, purifiquem o coração de vocês. Abandonem a vida dupla de querer agradar a dois reinos. Ou você agrada o rei que você hoje é submisso a ele, ou você agrada o rei que você era submisso antes. Pare de cochear entre dois pensamentos. Ou você agrada um, ou você agrada outro. Jesus disse, de uma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Ou você é água doce, ou você é água salgada. Não tem como ser os dois. E se você ficar no meio do caminho, você passa a ser uma água que ninguém quer tomar. E aí Jesus diz, eu vou vomitar você da minha boca, porque você nem é frio e nem é quente. Então se humilhem debaixo das mãos do Senhor. O embaixador precisa ter a sua vida limpa, o seu coração puro e a sua mente focada nas palavras de Deus. Se o embaixador não tiver a sua vida limpa, como ele pode ser um representante de um rei naquele lugar? Se eu falar, Paulo, me represente em Pilar do Sul, mas todo mundo conhece o Paulo. A primeira pessoa que eles vão olhar é o Paulo. Não é o rei que enviou ele lá. O rei não está lá. Quem está lá é o Paulo. Quem está aqui em Pilar do Sul sou eu. Quem está aqui em Pilar do Sul são vocês. Nós somos a imagem de Cristo aqui na terra. Nós somos cristãos. Pequenos cristos. Cópias de Jesus aqui em Pilar do Sul. As pessoas estão vendo quem? Vocês. E Jesus através de vocês, através de mim. Como eu posso representar Ele aqui se a minha vida está suja?
se a minha vida não demonstra um valor do reino de Deus, que é a purificação e a santidade. Nós somos santos? Quem aqui é santo? Eu sou santo. Sou santo, limpo, lavado, porque Cristo me santificou. Mas eu sou perfeito? Não, nenhum de nós somos perfeitos. Mas Cristo nos santificou. O que nós devemos fazer agora? Viver em santidade. Eu nunca vou conseguir atingir o padrão que Cristo exige. Eu nunca vou conseguir exigir o padrão que Deus determinou para que eu possa entrar na presença dEle. Quem faz isso é Cristo. Quem faz isso é Cristo. Eu só sou aceito por Deus porque Cristo me aceitou. Então Deus aceita Cristo e me aceita também porque eu fui comprado. Eu nunca vou chegar nesse padrão de santidade, mas o que eu devo fazer quando eu recebo isso? Viver uma vida de santidade. A gente sempre prega aqui, irmãos, que nós não vivemos uma vida em busca de salvação. Nós cristãos não vivemos mais em busca de salvação. Essa salvação ela já nos alcançou. Nós não corremos mais como o mundo corre, em busca de uma espiritualidade, que é a palavra da moda agora, é espiritualidade. Então antigamente, quando falava de crente, tinha as piadas, né? Crente, você faz na sua cabeça as piadas que você já ouviu por falar que era crente antigamente. Hoje não existe mais esse preconceito contra crente. Está na moda falar que todo mundo deve buscar a espiritualidade. Corpo, alma e espírito. Qualquer coach, qualquer vendedor vai te vender isso. Um curso de corpo, alma e espírito. Porque está na moda, todo mundo sabe que nós devemos procurar uma espiritualidade. Só que o mundo procura essa espiritualidade em busca da salvação deles. E nós não. Nós buscamos a santidade em Deus porque já somos salvos. Nós não caminhamos mais em busca de uma salvação. Nós não caminhamos mais em busca de um amor. Nós já somos amados. Tudo que nós temos e tudo que nós fazemos é porque Cristo já nos alcançou. O que eu devo fazer então? Viver essa vida de santidade. Não porque eu quero ser santo para ser salvo. Não, eu quero ser santo porque eu já sou salvo. Isso é um valor do reino de Deus. E eu só posso representar esse valor quando eu também faço parte disso. Então eu limpo as minhas mãos, eu purifico o meu coração, eu não ando com um coração mau, um coração pesado. Por quê? Porque Cristo limpou o meu coração. Eu não posso ser um crente ranzinza, chato, turrão. Eu tenho que ser um crente alegre, feliz. Por quê? Porque Cristo é a nossa alegria. Se Cristo é a nossa alegria e o reino de Deus é alegria, como eu represento isso com tristeza? Como eu represento isso sendo um crente chato? Não, eu tenho que ser um crente feliz, mesmo com dificuldades, mesmo com tristezas, mesmo em perseguição. Eu não posso ser um crente atribulado. Eu não posso ser um crente atribulado, irmãos, mesmo em tribulação. Mesmo que eu esteja em tribulação, o valor do reino de Deus é alegria. Então eu, como um bom representante de Cristo, tenho que demonstrar alegria. Eu tenho que saber que quanto mais eu me aproximar de Deus, mais Ele vai se aproximar de mim. Eu tenho que crer que assim como Pedro afundou e gritou por socorro, imediatamente Jesus estendeu as mãos e segurou. Eu tenho que pregar isso às pessoas. Irmão, eu estou em dificuldade, meu carro quebrou, não tenho dinheiro. Amém, graças a Deus, Cristo vai preparar um sustento, vai preparar um socorro. É isso que eu tenho que passar para as pessoas. O pastor Marcelo sempre diz isso e eu guardei no meu coração. Nós não precisamos e não devemos apresentar um Cristo fraco, porque não é o que Ele pediu para eu fazer. E se eu faço isso, eu deixo de ser um embaixador fiel e passo a ser um embaixador infiel. Eu passo a ser um mau embaixador, porque eu estou representando Ele da forma que Ele não é. Amém? E eu tenho que crer mais uma coisa: Deus exalta aqueles que se humilham. Deus exalta aqueles que se humilham. Irmãos, no reino de Deus é muito fácil, nós sabemos o que devemos fazer, porque a palavra de Deus é muito clara. Se eu fizer isso, eu tenho isso. Se eu fizer isso, eu tenho isso. Se eu me aproximar, Ele se aproxima. Se eu me humilhar diante dEle, Ele me exaltará. Se eu me quebrantar, o coração de Deus também se quebranta. É muito fácil. É muito fácil se relacionar com Deus. Ele já deixou a dica do que Ele quer que nós façamos. Mas nós só vamos conseguir
fazer isso se nós estivermos perto o suficiente do coração dele para conhecer a vontade dele. Aí você pode falar, tá bom, beleza, eu entendi, mas como eu faço essas coisas? Como eu consigo fazer isso olhando para mim, olhando para o meu coração, olhando para todas as minhas falhas? Eu não tenho capacidade para fazer isso. Eu não tenho capacidade para ser um bom representante, um embaixador de Deus. Eu não tenho capacidade para representar Ele da forma que Ele quer que eu represente. Como eu faço isso? Mas lembra que eu falei que é muito fácil? É muito fácil servir a Deus? Olha o que diz no versículo 4. Coloca pra gente, Rai. Tiago 4:6, quer dizer, 4:6. Olha como é fácil. Contudo, ou ele porém, concede-nos graça maior. Ele nos concede graça maior. Como eu consigo fazer isso se eu não tenho capacidade? Você vai fazer porque não é a sua capacidade. É a capacidade de Deus em você. É a capacidade de Deus em mim. É a graça de Deus que habita em mim que faz com que eu consiga fazer essas coisas. Irmãos, nós nunca vamos conseguir servir a Deus do jeito que Deus quer que nós façamos. Nós nunca vamos conseguir atingir o padrão que Deus precisa, que Deus exige. Mas nós só conseguimos fazer isso porque a graça deles foi derramada em nós, em Cristo Jesus. E quando eu aceito a Cristo e sou aceito por Ele, a graça dele passa a habitar em mim. E ela generosamente faz com que eu tenha capacidade agora. Então não é a minha capacidade, é a capacidade de Cristo em mim. E ao mesmo tempo, quando eu sou capacitado, Ele faz o quê? Ele faz o que diz 2 Coríntios 5:20. Ele usa a minha boca, Ele me usa para fazer o apelo. Reconciliem-se com Deus. Então não vem de mim. Não vem de mim. É muito fácil servir esse Deus. Nada vem de mim. Nada vem de mim. Eu só sou bom porque Ele é bom comigo. E Ele me faz bom. Eu só sou santo porque Ele me fez santo. Eu só sou filho porque Ele me fez filho. E eu só sou embaixador porque Ele confiou em mim para representá-lo. E para usar a minha boca. E como eu faço tudo isso? Porque a graça dele me faz forte, me dá autoridade. Quando eu recebo o Espírito Santo, o combo do Espírito Santo é tudo isso. É autoridade, é uma força, é uma vontade de fazer isso. Porque, não sei, não vem nem de mim essa vontade. Vem tudo de Deus. A única coisa que eu devo fazer, me aproximar dele, e ele vai fazer tudo o resto. Amém? Irmãos, Deus não nos chama para essa missão sem nos capacitar. Ninguém aqui pode falar que não tem um talento de Deus para fazer a obra de Deus. Ninguém. Você pode não cantar, mas você toca. Você pode não tocar, mas você canta. Você fala, você anda. Deus te deu inteligência em várias áreas diferentes. Como não servir a Deus? O Paulo é mecânico, soldador. Está servindo a Deus com mecânica e solda. Deus não quer que você invente a roda, irmãos. Deus quer que você use o que Ele já te deu para o reino de Deus. Ele já te deu e Ele já te capacitou para isso. É só você fazer exatamente o que Ele colocou na sua vida para fazer. Nós não somos obra do acaso. Se nós fôssemos obra do acaso, você até poderia falar, eu não tenho nada para servir a Deus. Eu nasci sem nada. Mas nós não somos obra do acaso. Deus planejou cada um de nós e nos colocou em lugares que foi da vontade dEle. Então, independente de onde você esteja, do que você faça, sirva a Deus com o que você tem. Eu ouvi uma vez uma pessoa falar, eu sou pastor, mas eu não tenho uma igreja. Ele falou, então seja pastor onde você estiver. Seja pastor na sua casa, seja pastor dos seus filhos, seja pastor dos seus amigos. Você não precisa estar num lugar para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Você está numa célula, seja pastor da sua célula. Você está no trabalho, seja pastor no trabalho. Deus não quer que você largue a sua profissão e vire um missionário e suma no mundo. Tem pessoas que Deus chamou para isso. Talvez não foi você, talvez não foi eu.
mas Ele me colocou num laboratório, Ele me colocou numa linha de produção, Ele me colocou num RH, num departamento de vendas, Ele me colocou numa academia. Ele quer que eu sirva a Ele aonde Ele me colocou, e Ele já me capacitou para isso. Deus derrama a graça sobre quem? Deus derrama a graça sobre quem é humilde. A partir do momento em que eu coloco no meu coração que eu sou orgulhoso e que eu sei fazer, Deus não me usa. Agora, quando eu falo, Senhor, eu não sei fazer isso, não sei por onde começar, mas eu quero que o Senhor me use da forma que o Senhor me fez, aonde o Senhor me colocou, isso demonstra a humildade, e a humildade quebranta o coração de Deus, e é aí que Ele derrama sobre nós a sua graça, quando nós nos ajoelhamos em humildade. Irmãos, a missão do embaixador de Cristo, ela é muito clara: trabalhar com Deus para reconciliar o mundo com Ele. Quando eu li esse versículo do ministério da reconciliação, eu falei, mas que parada é essa? Jesus já reconciliou o mundo com Deus, e por que Ele quer me envolver nisso? Se Ele já fez, Ele não precisa de mim. Mas é um privilégio ser envolvido nesse ministério. É um privilégio ser boca de Deus para fazer o apelo para as pessoas: reconciliem-se com Deus. O Senhor não precisa de nós para isso, mas Ele nos deu um importante privilégio: poder reconciliar o mundo com Ele também. Mas isso só é possível quando nós somos amigos de Deus e inimigos do mundo. Não tem como eu representar o céu na terra sendo amigo do mundo. Não tem como eu representar Deus sendo inimigo de Deus. Ou eu sou amigo, ou eu sou inimigo. Então, a pergunta que fica hoje: você é amigo ou você é inimigo? Tem um meme na internet, não sei quem já viu, que uma pessoa finge ser doida e pega um pedaço de pau e vem para cima de alguém e fala: você é amigo ou inimigo? Você é amigo ou inimigo? E a pessoa fala: não, eu sou amigo, com medo de tomar uma paulada. Hoje é isso. A palavra de Deus é essa paulada. E aí você tem que decidir: é amigo ou é inimigo? Eu torço e oro para que você fale que é amigo, senão a paulada vai ser grande. Queridos, Deus está fazendo um apelo ao mundo. Deus está fazendo um apelo ao mundo. E ninguém pode falar que não está acontecendo isso. Tudo que acontece no mundo é uma forma que Deus usa para fazer um apelo ao mundo. Mas Ele escolheu eu e você para ser um meio desse apelo chegar às pessoas. As pessoas aí fora, elas não entendem o que está acontecendo. As pessoas aí fora, elas não entendem as catástrofes, elas não entendem o jeito com que Deus faz as coisas. Mas nós que somos submissos a Ele, que somos próximos a Ele, que somos humildes e quebrantados, nós sabemos o que Deus está fazendo e o que Ele quer fazer. E Ele precisa que eu e você seja essa boca para dizer ao mundo o que você precisa fazer diante de tudo o que você tem visto e tem sentido acontecer no mundo. É reconciliar com Deus. É isso que nós devemos fazer, e é isso que o Senhor irá cobrar de nós. Deus não irá cobrar de nós aquilo que Ele não nos deu capacidade para fazer. Ele vai cobrar de nós aquilo que Ele nos fez para fazer, e já nos deu capacidade. Você nasceu com um talento, você nasceu com um dom e com um propósito. Então, se você não desempenhar essa função exata que Deus colocou no seu coração, é isso que Ele vai cobrar de você naquele dia. É isso que Ele vai cobrar de mim naquele dia. Por que você não desempenhou a função exata que eu fiz você para fazer? Porque eu não estava próximo o suficiente? Porque eu não estava debaixo e submisso, será, ao reino? Porque ao invés de ser amigo dele, eu fui inimigo dele? O que eu irei falar para o Senhor? Eu acho que a gente não vai falar nada, irmãos. Eu acho que a gente não vai ter o que falar diante de Deus. É algo tão grande e poderoso que não vai ter como eu me explicar. Então nós devemos nos submeter a Deus. Nós devemos resistir ao diabo. E nós devemos nos aproximar dele. E vivermos uma vida limpa, santa e cheia de Deus.
para que nós possamos representá-lo da maneira que Ele é. Amém? Que o Espírito Santo possa nos fazer amigos dele e inimigos do mundo. Irmãos, quanto mais inimigo você for do mundo, mais amigos você vai ser de Deus. Lembra? Isso não quer dizer que você precisa ser um grosso, um chato. Você pode ser feliz, alegre, amoroso, mas você pode não sentar nas rodas dos escarnecedores. Você pode não jogar pérolas aos porcos, mas você pode ser um representante dos valores do reino de Deus aonde você estiver. Amém? Então aproxime-se dele, irmãos. Aproxime-se dele, que ele vai se aproximar de você. E quando ele se aproximar de você, e você estiver cheio do Espírito Santo, saia correndo por esse mundo dizendo: ei, as boas novas de salvação é que é chegado o reino de Deus. E esse reino vai fazer você se reconciliar novamente com Deus. É isso que o Senhor nos chamou para ser: reconciliadores das pessoas com Ele. Amém? Curve as vossas cabeças, fechem os seus olhos. Senhor Deus, a Tua palavra diz que quanto mais eu me aproximar de Ti, mais o Senhor se aproximará de mim. Nesse momento, Senhor, como igreja, como filhos amados que nós somos, ó Deus, como filhos comprados pelo Teu sangue, nós queremos nos aproximar de Ti, Senhor, crendo na autoridade da Tua palavra, que diz que quanto mais eu me aproximar, mais o Senhor também se aproximará de mim. Nesse momento, Deus, nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor possa nos dar autoridade, que o Senhor possa nos outorgar o Teu Espírito Santo, para que nós possamos incendiar esse lugar, ó Deus, que nós possamos incendiar essa cidade, Deus, que nós possamos, ó Deus, ser representantes e embaixadores fiéis do Teu reino, desempenhando, Senhor, a função com o propósito que o Senhor nos deu, ó Pai. E que nada, Senhor Jesus, possa calar a nossa voz, que nada possa tirar dos nossos lábios a Tua palavra, que manda eu dizer: reconciliem-se com Deus. Senhor, esteja conosco, ó Pai. Nos dê a Tua graça, Senhor Jesus. A Tua própria palavra diz que o Senhor concede graça aos humildes. Som do nosso coração quebrantado, ó Pai, o nosso coração humilde diante de Ti, Senhor, e nos conceda mais graça, ó Pai, mais graça, para que nós possamos, ó Deus, estar nesse mundo, ó Deus, e não sermos amigos dele. Senhor, nós queremos ser amigos de Ti, ó Pai, porque o Senhor já é o nosso amigo. Nós queremos, ó Deus, estar, ó Pai, como representantes do Teu reino, de forma sincera, de forma fiel, Senhor, sem falsidade, ó Deus, sem jogo duplo, ó Pai. Nós queremos estar debaixo da Tua autoridade, para que por meio dela nós possamos resistir ao diabo e ele fugir de nós, ó Deus, porque estamos debaixo do Teu reino. Nós somos Teus representantes, ó Deus, e não podemos estar, ó Deus, misturados, ó Pai, em unidade com o mundo, Senhor. O Senhor já nos separou, o Senhor já nos tirou, o Senhor concedeu graça a nós, ó Pai. Nós pedimos, Senhor, nos dê autoridade, ó Pai, para enfrentarmos esse mundo em Teu nome. Nos dê autoridade para vencermos, ó Deus, esse mundo em Teu nome, Pai. Concede-nos graça, Senhor Jesus, para que as Suas palavras estejam em nossos lábios, e que nós possamos ser fonte, ó Deus, fonte, ó Deus, que jorre vida nesse mundo morto, ó Pai. Que nós possamos ser luz em meio às trevas, Senhor, que nós possamos iluminar os caminhos dos perdidos até o Senhor, que nós possamos ser ministros da reconciliação do Teu reino, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que possamos sair daqui hoje, ó Pai, crendo, ó Deus, que a Tua graça nos concede vitória, nos concede autoridade e nos dá uma palavra, ó Deus, de paz, de amor e de reconciliação a esse mundo perdido, Deus. Que nós não sejamos mais perdidos que esse mundo, ó Pai, mas que nós possamos sempre mostrar a direção do céu, ó Pai, que é para isso que o Senhor nos chamou, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor,
Que essa palavra possa, ó Deus, germinar em nosso coração, e que o nosso coração venha a ser um terreno fértil, ó Deus, e que ao longo dos dias essa palavra possa florescer, frutificar, ó Deus, e nós possamos viver isso de uma forma verdadeira, ó Pai. Nos dê oportunidade, Senhor, coloca diante de nós oportunidades de escolher ser amigo ou ser inimigo do Senhor. Que amanhã, ó Deus, que amanhã, ó Pai, nós possamos vivenciar isso em nossa vida, uma oportunidade de decidir se somos amigos ou inimigos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu quero declarar sobre a vida da Tua igreja, que amanhã nós possamos ter uma oportunidade de experienciar isso, ó Pai, ser um amigo ou um inimigo do Teu reino, em nome de Jesus Cristo, em nome do Teu Filho amado. Tua palavra